Como contratar bons vendedores? Então, hoje, talvez você saia dessa aula com uma percepção diferente sobre esse assunto, né? Muitas empresas, muitos gestores, empreendedores, né, eu vejo sempre perguntando que aonde eu encontro bom funcionário? Tá difícil encontrar gente para trabalhar? Aonde que eu procuro, né? Tem um monte de vaga aqui, não consigo contratar ninguém. Esse é um dos principais dores, eu acho, hoje, né, que os empresários têm, né? Conseguir contratar uma pessoa para poder suprir a necessidade ali daquela função. Hoje o meu objetivo aqui é falar sobre esse tema, trazer para você aqui uma perspectiva diferente sobre esse assunto, e o objetivo é que você saia daqui com essa dor resolvida. Então na primeira aula a gente conversou sobre estrutura, na segunda aula a gente falou sobre processos comerciais, e agora a gente vai falar como contratar bons vendedores aí para sua empresa. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou o Felipe Andrade, sou fundador aqui da Civent Soluções, uma das melhores assessorias em marketing e vendas para pequenas e médios negócios. E se você precisa de ajuda para poder escalar e estruturar melhor a sua empresa, clique aqui no botão abaixo que a gente vai deixar um link para poder contratar os nossos serviços ou conversar com a nossa equipe. Então vamos direto à aula. Como contratar bons vendedores, beleza? A primeira coisa que você precisa entender é qual que é o perfil de um bom vendedor, né? A maioria dos profissionais, você vai ter que contratar pelo perfil e deixar ele bom tecnicamente. Dificilmente você já contrata alguém pronto ali. Você até pode contratar, mas a maioria das empresas hoje, ela tem uma certa dificuldade em fazer investimento em folha de pagamento. Então, na grande maioria das vezes, o melhor cenário para você, principalmente quando você está num cenário de escala, é você conseguir contratar um bom perfil e treinar as habilidades técnicas, desenvolver essa pessoa dentro da tua empresa. Toda empresa que cresce, ela se torna uma escola. E você precisa entender como que você faz isso aí dentro da sua empresa, tá? Eu vou te ensinar isso aí, vou explicar isso para você nas próximas aulas aí, mas o principal ponto aqui é, você primeiro precisa analisar o perfil. Então, qual que é o perfil hoje de um bom vendedor, tá? Um bom vendedor hoje, ele tem ambição, né? É um cara que tem objetivos claros, ele tem vontade de crescimento, é uma pessoa que geralmente ela gosta bastante de ganhar dinheiro e isso fica muito claro na entrevista. É uma pessoa que ela já tem os objetivos dela traçados, objetivos alinhados ali com o que ela tá buscando. Então, uma pessoa que tem ambição, tá? Essa é a principal característica dela aí. A segunda principal característica é que essa pessoa ela precisa ter técnica, né? E aí a técnica, você vai desenvolver isso ao longo do seu processo de rampagem, ao longo do seu trabalho de treinamento aí dentro da sua empresa, beleza? Mas essa pessoa precisa ser boa tecnicamente. Na própria entrevista, você pode fazer algumas perguntas relacionadas a processos de vendas, você pode tentar entender quais eram os números dessa pessoa. Então, vendedores bons, eles têm um número na ponta da língua, ele sabe quanto que ele converte, quantas reuniões ele fazia, quanto que ele convertia, quantos leads ele prospectava. Então, essas características, né, estão geralmente em vendedores que são bons, tá? Geralmente, pessoas que já trabalham, muita gente fala, trabalho 15 anos na área de vendas, mas você pergunta a meta pro cara que ele saiu da última empresa, quanto que ele entregou, ele não sabe. Começa a desconversar. Ah, entreguei X, entreguei Y. O cara não sabe, o cara fica perdido. E é aí que você começa a entender se esse cara tem um perfil ou não, né? Um perfil que você está buscando hoje. Então, o primeiro ponto ali que você precisa entender é, o vendedor precisa ter ambição, né? Ele precisa ter realmente objetivo, ele precisa ter uma missão ali. Então você faz essa pergunta dentro da entrevista, pergunta pro cara, quais são os seus objetivos hoje, né? O que realmente faz sentido para você na vida hoje, né? Então você tem algumas perguntas que você consegue extrair se esse cara ele tem ambição ou não, certo? Segundo ponto é tecnicamente. Então se você está contratando um cara ali mais sênior ou não necessariamente para ser sênior, mas se a pessoa já fala que tem experiência na área de vendas, pergunta coisas relacionadas à área de vendas, rotina que ele tinha antes, quais eram os números que ele entregava, metas que ele tinha. Pergunta para ver se essa pessoa consegue responder para você ali de prontidão. Se a pessoa gaguejar, já acende aí um sinal de alerta, tá? E um segundo ponto é gestão das emoções, né? Como essa pessoa consegue lidar com a frustração de vendas todos os dias. Por isso que ela precisa ter muita ambição, porque ela só se sustenta no time de vendas se essa pessoa realmente tiver objetivo e tiver ambição ali. Se não, ela não consegue se permanecer durante muito tempo dentro desse cenário, tá? Então o primeiro ponto aí é definir o perfil, tá? Depois, o segundo ponto é onde você vai encontrar bons vendedores, tá? E aí,
Os principais canais que a gente usa aqui hoje para recrutar é o próprio LinkedIn, tá? Próximo tópico aqui, eu vou mostrar para você como que você contrata de fato, qual que é o processo seletivo, como que faz ali esse processo seletivo para que você consiga contratar boas pessoas, tá? Então eu vou te ensinar um processo aqui que te ajuda a filtrar boas pessoas aí. Então vamos lá. Onde encontrar bons vendedores, tá? Primeiro canal aqui que a gente usa é o LinkedIn. Então a gente divulga vagas ali no LinkedIn e também impulsiona essas vagas ali com o tráfego pago, tá? Hoje disparado é a melhor ferramenta que tem, tá? Depois você pode ter também indicações, então você pode pedir indicações para os seus melhores vendedores, né? Você pode ter uma base interna de aluno, então às vezes você tem algum curso, você pode criar algum curso, por exemplo, para poder recrutar gente naquela área e selecionar os melhores. Você pode usar plataformas de vagas, tá? Como InfoJobs, Cato, Vagas e comunidades de vendas, né? Grupos de WhatsApp e Telegram. Mas qual que é a que eu mais gosto aqui hoje, né? É o LinkedIn, tá? Por quê? Porque o LinkedIn você consegue colocar tráfego pago e você tem um alcance muito grande na seleção ali dos currículos, beleza? E como que funciona, como que você estrutura o processo seletivo? Esse processo seletivo aqui que eu vou te mostrar, ele por si só, ele já consegue tirar as pessoas ruins do caminho, tá? Porque é um processo seletivo diferente do tradicional. Qual que é o processo tradicional? Basicamente você recruta os currículos, avalia o currículo daquele candidato e já marca uma entrevista. Aqui não, aqui a pessoa tem que mostrar que ela quer trabalhar aqui na empresa. Porque se ela não tiver força de vontade para seguir num processo seletivo mais difícil, quem garante que essa pessoa vai conseguir te entregar as metas? Quem garante que ela já não vai entrar e já vai desmotivar na primeira semana? Na verdade, se a pessoa não tem paciência de ficar ali 10 dias num processo seletivo, passar por algumas etapas, essa pessoa nem merece trabalhar contigo. Então aqui já é um filtro para você afastar os curiosos dos comprometidos, beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, descrição de vaga no LinkedIn. Então você precisa colocar ali nessa descrição de vaga muito bem montada. Colocar sobre a empresa, responsabilidades, o que você oferece, qual que é o tipo de contratação, beleza? Capricha na descrição dessa vaga para que você consiga realmente demonstrar ali profissionalismo, tá? Não faz de qualquer jeito, realmente pensa nessa descrição dessa vaga, tá? Depois você vai colocar essa vaga no LinkedIn e você vai impulsionar essa vaga. Então você vai colocar ali R$100, R$200 nessa vaga e você vai impulsionar essa vaga. Igual quando você impulsiona um post lá dentro do seu perfil do Instagram, você vai fazer aqui no LinkedIn, beleza? Quando você impulsionar essa vaga, várias pessoas vão se candidatar. Então você vai ter ali 200, 300 candidaturas, beleza? Pra você ter uma ideia aqui, a gente hoje faz pelo menos 300 a 400 pessoas que a gente pega currículo, pega um formulário de pré-cadastro, que eu vou mostrar aqui para você como que funciona, né? E 1% dessas pessoas acabam entrando aqui dentro da empresa. Então é um processo extremamente competitivo. A gente já cria esse cenário de competição dentro do próprio processo seletivo, porque você está contratando alguém para vendas. Se a pessoa não é competitiva, meu amigo, já não vai dar muito certo, porque qualquer coisa serve para essa pessoa. Então aqui você já começa a filtrar bons perfis, beleza? Segundo ponto que essa pessoa vai se cadastrar, o que você vai fazer? Você vai enviar um formulário para ela, pode ser um formulário do Google Docs ali, com algumas informações. Então, o que chamou a atenção na vaga, por que ela quer trabalhar na sua empresa, né? Então você já vai fazer algumas perguntas para ela e você vai ver como essa pessoa responde. Só ali você já consegue avaliar se essa pessoa escreve bem, se essa pessoa entendeu por que ela está na vaga que ela está se cadastrando. Você já consegue fazer um filtro, né, mais apurado, sem olhar currículo ainda aí, beleza? Na sequência, você vai pedir um vídeo para essa pessoa de 2 minutos para ela poder se apresentar e falar por que ela tem que ser contratada por você. Então, um vídeo de 2 minutos, ela vai mandar esse vídeo para você e aqui você já descarta 50% dos candidatos porque a maioria já nem quer mandar. Então, só os comprometidos acabam avançando dentro do seu funil de contratação, tá? Depois que você analisou os vídeos ali e selecionou alguns perfis, você vai marcar uma entrevista comportamental para você entender o histórico dessa empresa nas pessoas, o histórico que ela passou, né, nas outras empresas. Você vai entender as experiências, quais foram as metas que ela entregava, como que ela estava lidando, por exemplo, com um plano de carreira, se ela tinha, se ela não tinha, né? Se ela quer fazer carreira na área de vendas ou não. Tem gente que está participando de uma área comercial, mas está se formando em analista de dados, por exemplo, e essa pessoa não tem expectativa de manter um crescimento na área comercial. Então, já é difícil você contratar uma pessoa que não tem expectativa em crescer na área comercial. Então, isso é um ponto interessante para você olhar também, tá?
Então, dentro dessa entrevista comportamental, você vai entender um pouco mais sobre o comportamento, sobre as experiências, você vai fazer algumas perguntas para ver se essa pessoa ela tem costume de estudar, né? Por exemplo, aqui a gente sempre pergunta, qual foi o melhor investimento que você fez em você nos últimos 6 meses? Então, sempre quando a gente faz essa pergunta, eu quero entender dessa pessoa se essa pessoa ela investe nela mesma, se ela estuda, se ela busca mais conhecimento, né? Justamente por quê? Porque é um valor importante para a gente aqui. Se essa pessoa não se preocupa, essa pessoa ela não vai se atualizar para continuar indo bem na sua empresa. Ela não vai buscar mais conhecimento. Então, ela não se preocupa muito com isso. Então, a gente já não contrata, já elimina ela aí, dependendo do que ela me fala ali, tá? Tem gente que fala para mim que o melhor investimento que ela fez foi algo material, simplesmente. Material é importante, mas a pergunta ela tá relacionada em você, né? O que você fez para você desenvolver nos próximos 6 meses aí, certo? Depois a gente entra aqui na etapa do teste prático, onde a gente faz uma simulação de uma ligação, se é para SDR, então eu entro em contato com na própria ligação ali eu falo com ele e eu simulo um cliente, peço para ele simular um vendedor nosso aqui, certo? Só que eu falo aleatoriamente para ele vender um aplicativo que ele fez no celular dele, baixou no celular dele. Então eu falo, ó, qual foi o último aplicativo que você baixou aí no seu telefone? E o cara fala, pô, baixei o iFood. Eu falo, beleza, então pensa que você foi contratado pelo iFood agora e eu preciso que você entre em contato comigo me oferecendo essa solução. E aí eu deixo o cara se virar ali, né? E ali você já consegue entender, pô, se realmente o cara entende um pouco da estrutura de venda, se ele te aborda de um jeito ok ou não, né? Como que ele vai lidar com algumas objeções que você já coloca ali para ele. Então você já começa a fazer um filtro e já começa a ver o cara na prática ali funcionando, certo? Se for um vendedor, você pode pedir para fazer uma apresentação de vendas, né? Você manda algumas diretrizes e pede para o cara te apresentar realmente aquela solução, certo? Depois a gente roda um formulário de cultura, onde você pode pegar até pelo próprio ChatGPT, colocar ali os seus valores e pedir para ele criar um formulário para você com respostas certas e erradas, e roda esse formulário e vê quem tem mais aderência e quem não tem, beleza, gente? Então, aqui a gente sempre contata pensando nos comportamentos. Parte técnica a gente desenvolve, a gente consegue fazer a pessoa aprender, mas o comportamento é extremamente difícil você conseguir mudar nessa pessoa, tá? Então, por isso você já tem que contratar gente que já está alinhada basicamente com o que você tem como cultura, certo? E aí sim, no final, eu faço uma aprovação ou uma reprovação desse candidato, tá? Então, desde o ponto A, do ponto 1 até o ponto 8, que é a etapa de reprovação ali desse candidato, ele passa por várias etapas. Um monte de gente fraca, sem compromisso, vai ficando no caminho. E isso é o que você quer, que realmente as pessoas fracas, que tá ali só por desespero, saem do caminho. Porque gente desesperada, ele não espera, ele já quer sair, ele não tá buscando uma boa oportunidade, ele tá buscando ter ali ganhar um salário e resolver o problema dele mais rápido possível ali, né? Mas gente compromissada, ela vê algo além ali do dinheiro que você está oferecendo. E realmente, a pessoa que passa por essas 8 etapas, ela demonstra que ela quer trabalhar com você. Porque se a pessoa já nem quer trabalhar com você, ela está trabalhando com você por falta de opção, trabalhando com você por falta de opção, essa pessoa, geralmente, ela não vai dar atenção ali para tua empresa, ou ela não vai querer fazer parte realmente do time. Ela vai estar ali só existindo. Né? E eu, particularmente, não quero contratar gente só para ficar ali existindo. Né? Aquele profissional que faz sempre só o que pede, faz só o básico. Né? Então, você precisa se ligar nisso e aplicar esses 8 passos, tá? E aí sim, no final ali na entrevista, você pode até pedir na parte 5 aqui do tópico, na hora que a gente faz a entrevista comportamental, você já analisou o currículo, né? Você viu, antes de entrar na entrevista, você analisou esse currículo justamente para você fazer algumas perguntas de pegadinha, né? Então, outro ponto importante é, pô, dentro de um ano, quantas vezes essa pessoa passou por empresas, né? Pô, se em um ano essa pessoa passou por 3, 4 empresas, tem alguma coisa errada, né? Se toda vez ela entra, ela não fica mais de 6 meses dentro de uma empresa, tem alguma coisa errada aí, já é um ponto de alerta para você. E aí, geralmente você vai perguntar para esse candidato, ele vai falar que ele não tinha oportunidade nessa empresa, mas o cara passou por 5. Será que as 5 empresas não deram oportunidade para ele? Ou será que está mais relacionado com ele, o perfil dele, né? Então, esses são os pontos importantes para você entendendo e, de fato, contratar gente que faz sentido para você, beleza? Bom, profissional de vendas, ele tem que ter ali realmente se ele tiver uma comunicação ali mais clara, fluida, objetiva, isso ajuda, né, o profissional ser um bom profissional, mas isso não determina, tá? Tudo que eu tô falando aqui nos critérios não determina, ok, gente? Mas isso ajuda, beleza? Se é um profissional proativo, né, então todos esses critérios
você vai tirar com base nas perguntas que você fez nessas 8 etapas que eu te passei aqui. Então, capacidade de aprender, né? Se essa pessoa tem capacidade de aprender, então isso daqui, o que você pode fazer? Na hora que a pessoa fez a ligação para você e falou alguma coisa que você quer que troque, você pede ali para ela parar, você deixa ela terminar até o final e você fala, ó, troca para mim o início. Vê se falar boa tarde, fala bom dia e fala o seu nome antes. Um exemplo, tá? E aí, para que você está fazendo isso? Para ver a capacidade de aprendizado e aplicabilidade dessa pessoa. Tem uma característica que chama coachability. É uma característica que poucas pessoas têm, que é a habilidade de receber o feedback e aplicar. Se essa pessoa tem essa capacidade, que hoje é muito raro você encontrar um profissional assim, mas existem ainda, a habilidade de pegar aquele feedback e já sair aplicando, é um bom profissional aí para você contratar, beleza? Orientação por método, então assim, é igual eu comentei, né? Nas entrevistas, quando você fizer, pergunta para ele como era a rotina, quantas ligações ele fazia, quanto que ele convertia, então faz perguntas ali realmente para entender se aquela pessoa sabe do que ela estava fazendo. Muita pessoa fala que tem experiência, mas na real ela não tem, né? Ela passou uma experiência, ou teve uma experiência muito fraca. Então faça perguntas ali relacionadas a isso, tá? E resiliência, você pode entender ali, perguntar para essa pessoa qual foi aí o maior desafio que ela teve na vida e como que ela superou isso e ver o que essa pessoa vai contar, né? Se ela já teve realmente algum desafio, se ela já teve alguma conquista, alguma coisa que ela resolveu, né? E traz isso na mesa ali, certo? E aí, depois que você contratar essa pessoa, como eu falei, você tem que focar no comportamento, no perfil dessa pessoa, e não na habilidade somente técnica. É óbvio que se você estiver contratando uma pessoa mais sênior, a parte técnica também vai importar, certo? Mas no final das contas, você precisa saber treinar essa pessoa, você precisa ter um playbook comercial, um processo comercial organizado, para que essa pessoa ela consiga se desenvolver dentro da sua própria operação. Porque às vezes você também contrata um profissional sênior, mas ele vem com vários vícios de outras empresas que não faz sentido para a sua, né? E aí faz com que você não consiga ter fit com esse profissional e depois acaba precisando aí demitir, né? Então, o seu processo de onboarding você precisa ter muito bem organizado. Muitas empresas aí contratam o vendedor ou qualquer pessoa e joga essa pessoa dentro da operação e fala, pô, se vira. E ao longo do dia ali vai mostrando as coisas. Só que você já precisa ter um processo, uma trilha organizada para essa pessoa ir se desenvolvendo, certo? Então, nesse processo de onboarding aqui, aí você precisa dar um treinamento de produto, um treinamento de cultura para essa pessoa, mostrar o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. Você precisa dar um treinamento de produto, você precisa explicar quem que é o seu público-alvo, você precisa treinar ela dentro do seu roteiro de vendas. Se ela é uma SDR, você precisa colocar ela para escutar a ligação, você precisa colocar ela para fazer roleplay antes de começar. Se é vendedor, você precisa colocar ele para participar de reunião, assistir reunião, participar de roleplay. Então, precisa ter um treinamento ali inicial, né, que é a rampagem comercial, tá? Depois disso, você tem um acompanhamento diário, e não é um dia de treinamento, tá? Essa pessoa ela tem uma rampagem mínima de 90 dias, então você vai acompanhar ela durante esses 90 dias. Então, o que a gente faz aqui, né? Geralmente, nos primeiros 10 dias, essa pessoa passa por um treinamento mais teórico. Então, eu mostro para ela sobre a nossa cultura, eu mostro para ela sobre os nossos produtos, sobre quem é o nosso público-alvo, principais objeções desse público, o que ela vai ajudar a resolver, scripts, fundamentos dos nossos scripts. Então a gente passa aí várias informações, certo? Depois a gente passa essa pessoa por um treinamento mais prático. Ela começa a fazer um espelhamento com outras pessoas da área e ela começa a entender como que essa pessoa trabalha, a rotina que ela segue, né? Então essa é a primeira rotina dela. E depois ali no mais ou menos ali com 20 dias, ela começa a executar algumas coisas. Então, geralmente, eu seleciono um volume de leads, né? E dou para ela ali para ele poder prospectar ou para começar a fazer algumas reuniões, certo? Dentro desse processo também da rampagem comercial, a gente define metas de produtividade, que são metas progressivas para poder ajudar na adaptação desse vendedor. Então, no primeiro mês ele tem 50% da meta de um vendedor normal ou de um SDR, depois ele tem 70% e depois 100%. Beleza? Então isso também já é alinhado no processo de onboard dele e semanalmente você precisa estar dando feedback para esse cliente. Você como dono da empresa ou você como gerente comercial, você tem que se preocupar nesse fluxo de onboard, porque se fizer um onboard mal feito, o cara não vai performar. E se esse cara ficar dentro da sua operação e não estiver performando, você vai estar desperdiçando o investimento. Você poderia estar alocando esse recurso em outro lugar, beleza? Então precisa
estruturar esse processo de onboard da forma correta para que essa pessoa se desenvolva dentro da sua estrutura comercial, beleza? Então, contrate pelo comportamento, né? E desenvolva essa pessoa dentro da sua estrutura comercial. Realmente é difícil você achar profissionais prontos para poder contratar. Você precisa se tornar uma escola, você precisa fazer com que a tua empresa precisa ser uma desenvolvedora de talentos, né? E você precisa organizar isso dentro da sua empresa. Não adianta contratar a pessoa em qualquer área e jogar ela lá para fazer alguma coisa, certo? Você precisa ter uma estrutura, de fato, ali desenhada, que faça essa pessoa se desenvolver, certo? E se você contratou com um perfil bom e desenvolver a parte técnica, essa pessoa vai voar aí dentro da sua empresa, beleza? Então, exercício prático aí, o que você precisa fazer? Criar o perfil desse vendedor com base no seu modelo de vendas. Então, você sabe ali quais são os principais critérios aí do seu modelo de vendas. Se você não sabe qual que é o melhor modelo de vendas para você, vai nas aulas anteriores que eu falei sobre isso, tá? Você precisa criar a descrição de uma vaga e publicar ela lá dentro do LinkedIn, depois impulsionar. E você precisa montar um roteiro de entrevista. Já vai para a entrevista com um roteiro pronto ali das perguntas que você quer fazer, para você realmente entender o comportamento e avaliar a parte técnica desse profissional dentro dessa entrevista, beleza? Então, esses são os 3 pontos aí, os 3 exercícios que você precisa fazer para poder contratar bons vendedores, beleza? Então esquece desse negócio de tá difícil contratar. Sempre foi e sempre vai ser, né? Então, se você não criar um processo para isso dentro da sua empresa, você nunca vai sair dessa dificuldade que você tem hoje, beleza? Então aplica esse ponto, tá? Faz o download desse documento aqui, porque aqui eu deixei o passo a passo de todo esse processo, então clica aqui e faz o download. E se você precisar de ajuda também para poder colocar isso em prática e quiser conversar com um consultor nosso, clica aqui embaixo também, se cadastra aí na nossa landing page, né? Fala que você veio do YouTube, que aí a gente vai dar uma condição especial para você aí dentro da consultoria, beleza? Então deixa seu like aqui para poder me motivar a gravar mais conteúdo como esse e espero ter agregado e estar agregando aí para você durante o seu dia a dia, beleza? Então até a próxima e tchau!